Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida. Nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, seus pensamentos e escritos. Eu quero convidar você a acompanhar conosco a lição de número 11. Ela tem por título Uma Contracultura no Mundo Perdido. John Stott já disse que, em um de seus livros, que ele chamou de evangelho, o evangelho como a contracultura. Ou seja, segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura desse mundo. Mas há hoje quem queira ser amigo do mundo, há hoje quem queira abraçar os pensamentos e comportamentos do mundo. E assim acabam diluindo a mensagem do Evangelho, a palavra ensinada de Cristo Jesus, para poder tentar adequar a igreja ou o comportamento do cristão ao mundo. Não devemos nos portar como pessoas arrogantes, do tipo assim, não vou me misturar com o mundo, ou sou eu o dono de toda a verdade. Mas nós precisamos entender que somos filhos de Deus, santos e separados para o Senhor. Paulo passou o seu pensamento na carta aos Romanos, capítulo 12. Eu quero ler com vocês o verso 1 e o verso de número 2, que nos diz assim, Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, e algumas versões diz, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo nos traz um ensinamento claro de que o crente ele precisa ser a nova criatura, como ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, e nós precisamos ter uma postura diferente. Vamos a partir desse ponto aqui, o texto de Romanos 12, verso 1 e 2. Quando Paulo expõe na sua carta, desde o primeiro capítulo até o capítulo 11, Paulo está falando sobre o Evangelho, sobre Cristo Jesus, sobre a justificação pela fé, a graça salvadora de Deus através de Cristo Jesus. Todo o capítulo do 1 até o 11, Paulo explica sobre o plano de salvação e o grande amor de Deus. A partir do capítulo 12, Paulo faz como que uma amostra da conduta do cristão. Já aquilo que nós cremos até o capítulo 11 e aquilo que nós devemos praticar a partir do capítulo 12. E isto, a igreja precisa entender, precisa identificar o seu comportamento. É como a gente entender, se Paulo está falando de teologia até o capítulo 11 e a prática cristã no capítulo 12 e capítulo 13. O capítulo 12, o verso número 2, diz assim Paulo, olha, não vos conformeis com este mundo. A palavra aqui, conformeis, significa não tomar a forma do mundo. O cristão, ele não é como a massa de um bolo, que você coloca em formas diferentes, dependendo da forma, ele toma a forma. E é isso que Paulo quer dizer. O crente não pode tomar a forma desse mundo. O crente não pode andar conforme as propostas e o pensamento deste mundo. Ainda ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui quando fala sobre apresentar os corpos, não é apenas a parte física, a parte material, é a totalidade da pessoa. Não só essa parte que é palpável, mas sim a sua mente, o seu emocional, a sua área espiritual, todo ser, ele precisa ser entregue na mão de Cristo Jesus. E quando ele lança o desafio falando, olha,
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar aqui é metamorfose, ou seja, passar de um estágio para o outro. Quem crê em Cristo Jesus rompe com a vida do passado. Quem crê em Cristo Jesus está sempre na contramão da cultura mundana. E nós precisamos entender isso. Nova criatura, nova postura, novo entendimento, novo olhar sobre as coisas deste mundo. Mas em falando nisso, como que o Novo Testamento entende ou vê esse mundo? Muitos crentes, eles são moldados pela mídia, por aquilo que a informação deste mundo passa. E acabam tendo, às vezes, uma visão romântica, muito romantizada sobre o mundo. E bom salientar aqui que mundo, quando nós falamos, é todo esse sistema diabólico que tenta envolver as pessoas para um caminho cada vez mais afastado de Deus. Nós somos filhos de Deus e no meio dessa geração corrupta, como diz Paulo aos Filipenses 2,15, nós precisamos nos comportar de forma diferente. Como João diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Nós precisamos estar ligado com Deus. Nosso amor, o nosso comprometimento é com Deus. O padrão de vida para a igreja estar no Novo Testamento e não naquilo que o mundo pensa. O nosso padrão de vida está na pessoa de Cristo Jesus, os seus ensinamentos e também dos apóstolos. E não naquilo que a mídia, não aquilo que as pessoas tentam passar para nós. E quando nós falamos desse comportamento moral, esse comportamento físico, emocional, nós estamos também falando sobre santidade. E essa santidade é uma santidade moral. E não uma santidade apenas ligado a uma religião ou uma liturgia. No judaísmo, a santidade era litúrgica, ou seja, estritamente ligada aos fatos, expressava-se as coisas que eram realizadas no culto, aos ritos. No Evangelho, santidade ela é moral. Ser santo é adotar uma vida diferente que tinha antes. É uma vida que não é apenas expressa no momento do culto, como no judaísmo. É ter uma vida moral sadia. A conversão é um divisor de águas na vida da pessoa. Ou seja, antes de conhecer a Cristo e depois que conhece a Cristo, entrega a sua vida a Cristo. Nós entendemos que a cada pessoa ela precisa desenvolver a sua santificação. E santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico e não aquilo que o mundo nos ensina. Santidade também é relacional e não apenas mística, como muitos tentam encarar. Nós vivemos hoje em um mundo completamente individualista. Chamamos hoje, nessa cultura pós-moderna, né? Aqui as pessoas são invocadas a pensar e praticar as coisas voltadas apenas para si mesmo. A igreja é uma comunidade, a igreja é uma família. Nós nos agrupamos como pessoas para poder exercitar a nossa fé, pôr em prática aquilo que nós cremos. O amor cristão não busca seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5 nos fala sobre isso. Os crentes devem ter uma vida entrelaçada, sendo responsáveis uns pelos outros. Igreja é isso, ser crente é isso. Eu quero concluir dizendo em que nós não estamos em guerra com as pessoas deste mundo, e sim contra o sistema que é dominado pelo diabo. A santidade não são apenas palavras, não são apenas gestos, mas atitudes de gente comprometida com a verdade que está no Evangelho. E o mundo precisa ver isso. Vamos demonstrar
em que nós somos filhos de Deus. Vamos demonstrar em que este mundo precisa ser transformado por aquilo que há no coração de Deus. Que assim Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.